Nós estamos aqui para concluir o capítulo 26 de Mateus. Esse capítulo ele é muito grande, 75 versos, impossível fazer em apenas um vídeo, não é? Então, se você está pegando esse vídeo agora, assista a parte A, Mateus 26a, e essa é a parte B, para você poder entender. Muito bem, nós havíamos parado quando Judas chega para prender com a multidão dos guardas para prender a Jesus. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, eu estou lendo de novo, uma grande multidão com espadas, porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Note que Judas já tinha vendido Jesus por 30 moedas, agora ele vem com os guardas do templo para prender a Jesus. Havia os guardas de Herodes, havia os guardas de Pilatos e havia os guardas do templo. Então, essa multidão que vai com porretes, com paus, com espadas prender a Jesus, são os guardas do templo. Diz aqui, ó, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciões do povo. E o traidor tinha lhes dado um sinal. O sinal que Judas deu era aquele que ele ia beijar. Claro que eles não sabiam quem era, Judas não queria apontar, então Judas falou, aquele que eu beijar. O beijo aqui é o beijo da traição, mas não é só o beijo da traição, aqui era uma forma de cumprimento. Os judeus normalmente se cumprimentavam com ósculo, com um beijo. A igreja primitiva continuou ainda a praticar o ósculo. Paulo escreve em uma das suas cartas, saudai-vos com ósculo santo. Então era uma forma de saudação. Então, apesar de ser o beijo da traição, era, vamos dizer, a saudação da traição, né? Então Judas não vai cumprimentar Pedro, João ou Tiago. Judas vai cumprimentar Jesus com um beijo, como sinal da traição. E logo, aproximando-se, Jesus disse, eu te saúdo. Tá vendo como era uma saudação? Eu te saúdo, Rabi. E beijou. Esse era o sinal, não é? Quando ele saudasse a Jesus, Jesus seria preso à traição. Jesus, porém, lhe disse, e eu gosto de Jesus aqui, aquele que veio trair, Jesus disse, amigo, a que viestes, amigo? Jesus chama um traidor de amigo. Que coisa incrível que o mestre nos ensina, não é? A perdoar as pessoas a tal ponto de chamar um traidor de amigo. Amigo, a que viesses? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Jesus foi preso à traição, foi preso com um beijo de um amigo, que deveria ser um discípulo, e acaba sendo preso. Talvez uma das dores maiores que alguém pode passar é a dor da traição. Jesus passou por essa dor, e se você no passado foi traído por alguém, eu quero lhe consolar dizendo que Jesus entende a sua dor, porque ele passou por ela, não é? E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, esse é Pedro, puxou da espada. Aqui Mateus não menciona que é Pedro, só diz um dos que estavam com Jesus, havia 3, Pedro, João e Tiago, né? Ele estava com Jesus, puxou da espada e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe de uma orelha. Presta atenção. Primeiro, o que um discípulo de Jesus fazia com uma espada na mão? Já está uma coisa interessante. Jesus pregava paz, amor, mas esse homem tinha uma espada. Nós sabemos que é Pedro pelos outros evangelhos. Cortou a orelha. Num dos outros evangelhos, Lucas e João, nos menciona que a orelha do homem que foi cortada foi a orelha direita. Presta atenção. Orelha direita. Aqui, ó. Orelha direita. Pedro veio de frente, cortou a orelha. Para Pedro cortar a orelha direita do homem, Pedro tinha que ser canhoto. Ou, vamos dizer, a intenção de Pedro não era cortar a orelha, era cortar a cabeça, mas o homem desviou a cabeça e acertou a orelha, tá vendo? Então, nós vemos que esse detalhe, cortou-lhe uma orelha, mostra que a intenção não era cortar a orelha fica na ponta da cabeça.
A intenção mesmo era cortar a cabeça, mas quando o homem sentiu a lâmina vindo, ó o reflexo, desviou, acertou-lhe a orelha. Né? Mas Jesus vai repreender e disse-lhe, mete no seu lugar a tua espada. Primeiro ele não tinha que estar com espada nenhuma, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Olha só que lição Jesus ensina de retribuição aqui. Aqueles que lançam mão da espada, aqueles que derramam sangue, acaba tendo seu sangue derramado. Não é? Todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. E aqui Jesus vai dizer algo que ele está indo, que ele já tinha orado no jardim do Getsemane, nós vimos que ele pediu 3 vezes. Jesus vai dizer, ou pensas tu, verso 53, que não poderia eu agora orar a meu Pai e que ele me daria mais de 12 legiões de anjos. 12 legiões de anjos. Uma legião romana era composta por 6.000 soldados, normalmente 4.800 soldados de infantaria, mais 1.200 soldados montados a cavalo. 6.000 soldados normalmente compunha uma legião romana. Imagine uma legião de anjos. Se fosse o mesmo número da infantaria de 4.800 mais 1.200, 6.000 soldados, 6.000 anjos, 12 legiões, 6.000 anjos, daria 72.000 anjos, né? E alguns interpretam que talvez uma legião pudesse ter até 12.000, ou seria 72.000 ou 144.000, interessante o número 144.000 anjos para livrar Jesus. Na verdade, não era preciso tantos anjos, né? Jesus apenas menciona 12. Olha, vocês são 12 discípulos, eu poderia ter 12 legiões de anjos para me livrar, não é? 12 legiões de anjos. Não era preciso tanto. No Antigo Testamento, nós vemos a história de um único anjo que foi enviado contra o exército assírio que cercava a cidade no tempo do rei Ezequias, que eles fizeram uma carta desaforada ao rei, dizendo que todos os povos iam ser entregues, desafiando a Deus, dizendo, quem é o vosso Deus que me livrará? E o Senhor enviou um anjo, um anjo, a qual matou 185.000 soldados assírios. Está lá no livro do profeta Isaías e também no livro dos reis. 185.000 soldados foram mortos com a ação de um anjo. Imagine 12 legiões de anjos, 72.000 anjos ou 144.000 anjos que viesse para livrar a Jesus. Você pode imaginar? Se um anjo consegue matar 185.000 soldados, 12.000 legiões, era para limpar tudo, não é? Então, Jesus disse, eu poderia rogar e orar ao meu Pai, que ele me mandaria mais 12 legiões. Interessante, Jesus tinha orado, passa de mim essa vontade, mas não a minha, mas a tua. 3 vezes orou, decidiu submeter à vontade do Pai, mas agora ele diz que ele poderia orar e o Pai lhe mandaria mais 12 legiões de anjo. Aí ele diz, como, pois, se cumpririam as escrituras que diz que me convém que aconteça? O que Jesus está indo para a cruz, ele está indo como cumprimento das escrituras. Mateus mostra isso claramente, diversas vezes no seu evangelho, que Jesus é o cumprimento das escrituras. Então disse Jesus à multidão, saísse como para um salteador, com espadas e porretes, para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando do templo, e não me prendesses. Que era uma verdade. Mateus 23, Jesus estava lá no templo, repreendeu eles, chamou de escribas, fariseus, hipócritas, ninguém o prendeu. Não é? Depois Jesus, Mateus 21, também está lá no templo, purificou o templo, virou a mesa dos cambistas, ninguém o prendeu.
Jesus discutiu com eles parábolas e tudo, ninguém o prendeu. Mateus, desde o capítulo 21, Jesus está no templo, 21, 22, 23, ninguém o prende. Mas agora eles saíram na noite, na escuridão da noite, para prender. De acordo com a lei de Moisés, ninguém poderia ser julgado de noite, muito menos Jesus sendo preso de noite. Eles cometeram, e há um livro que fala isso, eles cometeram 18 violações no julgamento de Jesus. 18. Eu não vou citar todas as 18 aqui, né? Mas uma delas é o fato de ele ser preso à noite. Foi uma violação. O Sinédrio não se reunia de noite para julgar ninguém. Foi outra violação. E eles então violam a lei para exercer a vingança dele. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando o templo, e não me prendesse. Continuando, 26:59, mas 26:56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Jesus é o cumprimento das escrituras, de todas as profecias que os profetas falaram. Então, todos os discípulos deixando fugiram. Note que Jesus é preso. Aqueles 3 que estavam com ele, que tinham ido orar, Pedro, João e Tiago, ainda Pedro, quem sabe, puxou da espada, mas Jesus manda ele meter a espada, disse que poderia rogar ao Pai. Os discípulos, vendo que o seu mestre está sendo preso, João, Tiago e os outros 9, Judas que estavam ali também, todos fugiram e o deixaram. Jesus ficou sozinho nesse momento. O que isso nos ensina? Que há certas lutas, certas tribulações na vida que você vai passar sozinho. Só você e Deus. Ninguém mais pode passar por você. Sua esposa não passa com você, seus filhos, se você tem esposa ou filhos. Ninguém passa com você. Certas coisas na vida nós passamos sozinhos. Essa é uma das, vamos dizer, das cruzes do ministério. Que a certos momentos amigos te deixam, todos te abandonam. Paulo passou por isso. Paulo chega no final do seu ministério e diz: todos me abandonaram. Mas momentos de abandono, momentos de solidão, para que a gente aprenda e confiar só em Deus. Nem nós mesmos podemos confiar. Pedro tinha uma autoconfiança em si. Vai descobrir que sua autoconfiança, nós vamos ver ainda aqui, Pedro negando a Jesus, que disse que não negaria, que a sua autoconfiança também vai embora, não é? E os que prenderam Jesus conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, não é? Onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Então lá foram para a casa de Caifás, né? No Evangelho de João diz que também foram à casa de Anás. Anás é Caifás, Anás era sogro de Caifás, mas Caifás era o sumo sacerdote do ano, onde os escribas e os anciões estavam todos reunidos. E Pedro o seguia de longe. Está aqui talvez o problema de Pedro e é o problema de muita gente que nega Jesus. Pedro seguia-o de longe. Esse é o problema. Quando nós seguimos Jesus de longe, um grande problema. Você não quer seguir Jesus de longe. Você quer seguir ele de perto. Ou seja, está bem perto dele. Crente que segue Jesus de longe é aquele crente que vai na igreja quando quer, quando apetece, quando dá vontade. Quando não dá, ele não vai. Não é? Dá dízimo se quer, quando não dá dízimo, dá oferta quando convém. Esse é crente que segue Jesus de longe. Ora quando precisa, quando não precisa não ora. Lê a Bíblia quando convém, quando não convém não lê. Esse é crente seguindo Jesus de longe. Não é? Segue Jesus sem compromisso, sem, vamos dizer assim, sem envolvimento, sem responsabilidade. Isso é crente seguindo a Jesus de longe. Felizmente, nossas igrejas estão cheias deles.
Né? Crentes que seguem Jesus, e quando é apertado um pouquinho, não precisa ser apertado muito não, acaba negando Jesus, não é? Nós temos que seguir Jesus de perto, temos que estar atentos, vigilantes quanto à nossa vida, para que não sejamos como Pedro, que nega Jesus que muitas vezes não nega verbalmente, mas nega pelas suas atitudes, pela sua forma de ser, pela sua falta de compromisso, de responsabilidade com a obra de Deus. Pedro seguia Jesus de longe, seguiu até ao pátio sumo sacerdote. Apesar de Pedro seguir Jesus de longe, né, que está falando fisicamente, Pedro tem um elogio que nós temos que fazer. Foi o único que foi lá. Os outros desapareceram mesmo. Mas Pedro, pelo menos de longe, foi atrás, né? Chegou ao pátio do sumo sacerdote e entrando, Pedro se assentou entre os criados. Pedro disfarçou, quis se fazer lá que estava entre os criados, que era um deles, não é? E ficou ali para ver o fim, o que ia acontecer com o mestre. Ora, verso 59, ora os príncipes, sacerdotes, anciões e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus para poder dar-lhe a morte. Note que eles não tinham motivo. Tá vendo? Essa foi outra violação, né? Eu falei que há 18, eu vou falar algumas, não todas. Mas outra violação do julgamento, eles procuram, eles não têm nenhuma acusação, nenhum falso testemunho contra Jesus. Eles estão procurando novamente, como Jesus já havia condenado em Mateus 23, né? Que eles coavam um mosquito e engoliam um camelo, ou seja, eles procuram detalhes, eles procuram pelo em casca de ovo, eles estão procurando algo contra Jesus, buscavam algum falso testemunho, pegam testemunho de pessoas, para buscar algum falso testemunho, era preciso duas testemunhar a mesma coisa, contra Jesus, para poder dar-lhe a morte. Eles não tinham motivo, mas queriam dar-lhe a morte. Então o Sinédrio, na verdade, não tem motivo nenhum para entregar Jesus. Não há motivo ou provas contra ele para lhe entregar. E o verso 60 vai dizer isso. Olha, Mateus 26, 60. E não o achavam. Procuravam, não achavam. Apesar de se apresentarem muitas falsas testemunhas. Pior ainda, outra violação no julgamento. Puseram falsas testemunhas. Que coisa incrível, não é? Que jogo político, que jogo sujo de uma religião que se proclama em nome de Deus fazer uma coisa dessas contra o Filho de Deus, né? E aí você pergunta, uau, quando Deus permitiu a destruição do templo, Deus foi severo, os romanos foram... Não, os romanos foram espada de Deus sobre esse povo, que era corrupto, que era um povo que não tinha nada de Deus, só se preocupava com sua posição no templo. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas falsas testemunhas. Incrível. As próprias testemunhas falsas não tinham combinado o que falar, para pelo menos haver duas testemunhas para acusar. Uma falava uma coisa, outra, não é? Apesar de haver muitas falsas testemunhas. Outra, erro no julgamento de Jesus. De noite, o Sinédrio não devia se reunir, falsas testemunhas, e por aí você vai vendo esse julgamento, que é na verdade, parece mais uma piada do que um julgamento, né? Mas por fim vão chegar duas. É preciso duas testemunhas por dito ser verdadeiro, para a testemunha ser verdadeira. E disseram, vamos ver o que essas duas últimas, talvez combinadas, disseram, ou porque ouviram. Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Aquele templo, como eu disse, foi construído por Zorobabel, Herodes, para ganhar o favor dos judeus, porque ele era itumeu, né? Ele para ganhar, que ele era da Idumeia. Ele então decidiu reformar o templo, já havia 46 anos que esse templo está sendo reformado,
E eles então achavam que Jesus ia derrubar esse templo. Mas quando Jesus falava do templo, João explica isso no capítulo 2, Jesus falava do templo do seu corpo, que ele iria derrubar o seu templo, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E essas testemunhas ouvem isso, e também João 2 nos explica que nem os discípulos de Jesus entenderam que ele falava do templo, do seu corpo, até que ele ressuscitou. Então, eu aconselho você a ler João 2 para entender melhor Mateus 26, 61. E eu posso derrubar o templo e reedificá-lo em 3 dias. Essas duas testemunhas disseram isso. Bom, então, falar mal do templo era a mesma coisa que blasfemar de Deus. E aí eles querem usar esse testemunho para poder mandar Jesus para a morte. Querem usar, veja bem, querem usar. E levantando-se o sumo sacerdote, nesse caso Caifás, disse-lhe: não responde coisa alguma ao que esse depõe contra ti. Mas Jesus estava calado, como ovelha muda para o matadouro. Verso 63 diz: Jesus, porém, guardava silêncio, como eu disse, calado como ovelha muda. E insistindo o sumo sacerdote quer ver se pega Jesus em alguma palavra, ele sabia que as testemunhas eram falsas, disse-lhe: conjuro-te, agora ele vai proclamar que Jesus tenha que responder, né? Conjuro-te pelo Deus vivo, conjuro é uma juramento, né? Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele não cria, não adiantava Jesus dizer, nem ele cria, nem aqueles que estavam com ele. Não é? Ele só estava procurando um motivo para entregar Jesus, ele não tinha 2 testemunhas que tinha dito, mas mesmo dizendo isso, derrubarei e reedificarei, não é que Jesus ia derrubar o templo e reedificar, mesmo que se referisse ao templo de Jerusalém, como ele dizia, derrubar e eu reedificarei, então não havia motivo para mandá-lo para a morte. Então o sumo sacerdote diz: conjuro-te perante o Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o dissestes. O mestre só responde isso porque ele conjurou por Deus. Agora Jesus deveria responder mesmo, né? Não podia guardar silêncio diante de uma conjuração do sumo sacerdote. Jesus apenas disse: tu o dissestes. Ou seja, você mesmo disse que eu sou filho do Deus vivo? Tá bem, tu o dissestes. Digo-vos, porém, Jesus vai dizer, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Uau! Uau! Quando Jesus diz isso, ele está falando da sua ascensão, que ele ia subir ao céu e assentar. E ele falou: e vocês vão ver esse Filho do Homem aqui. Jesus se refere a ele à terceira pessoa. Filho do Homem é uma expressão profética do livro Daniel 7,13. Eis que vem o Filho do Homem sobre as nuvens, e o ancião de dias lhe entregou a autoridade, o poder. Vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Sentado à direita é a posição de honra, de poder do Todo-Poderoso. E vindo sobre as nuvens do céu. Novamente Jesus fala da sua vinda, fala do seu poder, da sua exaltação, onde ele ia se assentar. Jesus tinha certeza da sua glorificação, apesar de nesse momento estar sendo julgado e condenado. Mas que lição o mestre nos ensina? Que você pode estar sendo julgado, condenado, acusado, seja lá o que for, se você crê nele, se você entregou sua vida a ele, o seu final e o meu é glorioso. Então, as lutas e tribulações que nós passamos nessa vida, não é para comparar com a glória que nós havemos de ter.
Jesus já pronunciou que ele iria se sentar à direita de Deus, que ele iria vir às nuvens para julgar. Apesar de estar num momento de julgamento agora, de condenação. E aí quando Jesus disse isso, né, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens, então o sumo sacerdote, claro, não aguentou isso, rasgou as suas vestes. Normalmente eles pegavam as vestes, rasgavam em sinal de indignação. Outro erro que aconteceu aqui, na lei, o sumo sacerdote jamais podia rasgar as suas vestes. Claro que ele mostrou uma indignação profunda, mas foi outra coisa errada que acontece aqui no julgamento. Rasgou as suas vestes. E ele diz, para que precisamos de testemunhas? Eis que tenho ouvido agora a sua blasfêmia. Ele considerou que aquilo que Jesus falava, de estar sentado à direita de Deus e ser o Filho do Homem, de vir sobre as nuvens, como blasfêmia. De fato, poderia ser considerado uma blasfêmia se Jesus não fosse quem ele era de fato. Mas não era blasfêmia nenhuma. O sumo sacerdote jamais deveria ter rasgado sua roupa. Rasgou suas vestes e diz, havia sua blasfêmia. Ele está procurando acusar Jesus com os próprios lábios de Jesus. Que vos parece? Ele diz ele no verso 66. E ele respondendo, disseram, é réu de morte. Bom, sumo sacerdote que proclamou que ele havia blasfemado, mas Jesus de fato não havia blasfemado, só havia falado a verdade. E ele era réu de morte. E porque Jesus era réu de morte, então começaram a cuspir-lhe no rosto. Oh, que falta de respeito, de indignação. Não há coisa mais vergonhosa do que cuspir no rosto de uma pessoa desprezível. A forma de mostrar que a pessoa é desprezível. Imagine só Jesus levando cuspidas no rosto. Meu Deus, quando eu penso nisso, eu penso que era eu, você, que merecia essas cuspidas por causa de nossos pecados. Mas ele vai levar essas cuspidas no nosso lugar. Quando eu era criança, na escola, no final da escola, quando queriam brigar, muitas vezes duas pessoas se punham assim para brigar e os outros ficavam incitando a briga. Tem gente que punha assim a mão, diz, quem é homem, cuspe aqui primeiro, mas a hora que o outro cuspia, ele tirava a mão para que o cuspido fosse na cara, né? Estavam próximos, os dois discutindo, punha a mão, quem é homem, cuspe aqui primeiro, aí tirava a mão para que o cuspido fosse no rosto do outro. E aí começava a briga, né? Cristo não, Cristo vai ser cuspido no rosto. Não só cuspiam-lhe no rosto, davam-lhe murros e outros os esbofeteavam. Jesus calado. Ai, irmãos, que dor Jesus passou. Cuspe, murros, bufetadas. Era eu, era você que merecia. Fomos nós que pecamos. Ele nunca pecou. Mas lá está ele, sendo cuspido, sendo esmurrado, sendo esbofeteado, e eles ainda debochando deles, verso 68 do capítulo 26, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Eles batem e debocham dele, profetiza agora para nós. E Jesus calado, Jesus calado, ah, que coisa. Ora, Pedro estava sentado de fora. Agora vamos voltar para Pedro, que estava lá de longe, sentado no pátio. E aproximando-se dele uma criada, Pedro se assentou entre os criados da casa. Uma criada, uma mulher se aproximou. Normalmente um homem não tinha receio de uma mulher. Vamos ver a profundeza do medo de Pedro, o que está acontecendo. Disse a ele, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Olha o homem que dizia que não negava, se fosse necessário morreria por Jesus. Agora está fazendo o quê? Exatamente aquilo que Jesus falou. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes.
3, não é uma, 3. Uma criada pergunta, e Pedro diz, em verdade vos digo, né? Não sei o que dizes. Pedro, não sabe, né? E saindo, aí ele saiu para obedecer outra criada. 2 mulheres vêm a ele, né? Outra criada ouviu e disse aos que estavam ali, esse também estava com Jesus o Nazareno. Pronto, aí entregou Pedro de bandeja. E Pedro, vendo já Jesus apanhando, sendo esmurrado, cuspido, esbofeteado, debochando dele, profetiza, não é? Pensou, bom, o próximo sou eu aqui. Pedro está preocupado em livrar a pele dele. Outra criada disse, não, mas você é um deles. Você estava com Jesus, o Nazareno. E agora, olha Pedro de novo. Ele negou outra vez. Quantas vezes Jesus disse que ele ia negar? 3. Negou outra vez com juramento dessa vez. Dizendo, não conheço tal homem. Imagine só. Para a primeira criada disse, não sei o que dizes. Mas agora ele já está admitindo, não conheço. Andou 3 anos com Jesus e não o conhecia. E quantas vezes nós somos semelhantes a Pedro? Quantas vezes nós negamos a Jesus com os nossos atos, com as nossas atitudes, alguns até com a palavra, né? Alguém pergunta, você é crente? Crente? Eu não. Não, eu vou à igreja. Tem gente que é assim, você é crente mesmo, rapaz? Não, eu só vou à igreja lá no domingo, eu vou lá de vez em quando. Olha aí a forma de negar, não é? Quando pergunta, escuta, você está mentindo, rapaz? Você não é crente, não? Não, sabe o que é? Eu vou à igreja, mas eu ainda não sou bem crente. Tem gente que é assim. Ou pega um crente aí, ou crente, vamos dizer se é crente mesmo, bebendo. Rapaz, você está bebendo cerveja aí? Você não é crente, não? Não, eu vou à igreja, mas é cervejinha, não tem problema, não é? É assim, negamos Jesus com nossas atitudes, com nossas ações, quando estamos entre amigos não crentes, que não lhe falamos nada de Jesus, acabamos negando. E aí rimos de Pedro que negou, mas quantas vezes nós negamos ele da mesma forma? Não conheço tal homem. Foi a negação de Pedro, no capítulo 26, verso 72. E logo depois, se aproximando do que ali estava, dissera a Pedro, peraí, você é galileu, né? Verdadeiramente tu és deles, tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Pedro andou tanto com Jesus que já o modo de falar dele era meio semelhante. Disse, não, a tua fala, o teu... E claro, o Galileu falava um pouco diferente, né? Dos sulistas, os judeus do sul da Judéia. Disse, não, peraí, você é Galileu, rapaz, nós conhecemos essa fala aí tua. Você andava com ele, Jesus de Nazaré, lá do norte, não é? Você também, o teu modo de falar denuncia você, Pedro. Então começou ele a praguejar. Agora primeiro Pedro disse, não sei o que diz, depois de não conheço tal homem, mas agora começa a praguejar. Praguejar significa falar palavrões, né? Falar mal. Pedro começou a praguejar e até a jurar falsamente, dizendo, não conheço homem. E imediatamente o galo cantou. Pedro, não conhece, né? Mas agora o galo está cantando. E o galo cantando foi o sinal que Jesus tinha dado a Pedro. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Pedro negou a primeira vez a Jesus no verso 70, negou a segunda vez no verso 72 e agora nega a terceira vez no verso 74. 3 situações diferentes. Primeiro foi uma criada, depois foi outra, depois foi um grupo de pessoas que disseram, né? Logo aproximando os que estavam ali, disseram a Pedro, verdadeiramente tu és dele. Tu estava com ele, a tua fala te denuncia. Então começou a praguejar e jurar, dizendo, não conheço homem. E imediatamente o galo cantou.
Pedro, claro, sofreu ou deve ter sofrido da síndrome do galo. Há um livro escrito, se você quiser adquirir, ele chama Síndrome do Galo. Pessoas que negam a Jesus têm a síndrome do galo, né? Quando o galo cantou, presta atenção, foi o sinal que Jesus tinha dado a Pedro. E aí Pedro vai se lembrar. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus. Aquele Pedro que estava tão autoconfiante que não negaria Jesus. O galo cantou. Quando cantou, ele lembrou-se das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E de fato, Pedro negou no verso 70, no verso 72 e no verso 74. Mateus 26, 70, 72, 74, Pedro negou 3 vezes. Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro chegou à conclusão que não tinha mais condição de ficar ali. Se ele continuasse ali, ele provavelmente seria preso. Quantas vezes negou? 3. Saiu dali e chorou amargamente. Eu não sei se você já chorou bastante e de repente chorando, alguma lágrima caiu na boca. Mas se alguma lágrima cair, você vai notar que lágrimas normalmente não são amargas, são doces. A amargura de Pedro foi tão grande de ter negado Jesus que até a lágrima ficou amarga, né? Chorou amargamente também uma expressão da dor que ele sentia de ter negado o mestre, que ele disse algumas horas atrás, que ainda que todos se escandalizassem em Jesus, ele jamais. Mas agora ele negou. Negou o Senhor, negou o mestre. Pedro sentiu vergonha de si mesmo, viu que Jesus de fato estava certo, porque mesmo que Jesus falou que ele ia negar, ele ainda, no verso 35, diz que ainda que seja necessário morrer com Jesus, ele morreria, mas que não o negaria. E nós vemos Pedro, horas, não foram, nem um dia passou, horas depois negando a Jesus, mostrando que Jesus sempre está certo em relação a nós. Ou seja, Jesus conhece a nós melhor do que nós mesmos. Pedro pensou que se conhecia e descobriu que não se conhecia. Da mesma forma, às vezes a gente pensa que se conhece, a gente pensa que é bom crente, que está firme, que a gente é melhor crente, que a gente está orando, e a fase de fato que a gente está firme mesmo, orando mais. Mas de repente a gente descobre que há outras fases que a gente é mais para Pedro do que outra coisa. Não é? A lição de Pedro é uma lição preciosa para nós. Que nós possamos aprender a não confiar em nós mesmos, mas confiar em Deus. Muito bem, com isso nós concluímos o capítulo 26. Tivemos que ter 2 programas, eu procuro manter um programa por capítulo, mas infelizmente, devido à extensão desse capítulo, não deu para manter um programa, seria, como eu disse no início do capítulo 26, seria quase 2 horas, e foi o primeiro programa 45 minutos, esse aqui mais 40 minutos, então nós dividimos em 2. Se você ter assistido esse programa, assista Mateus 26a, esse é Mateus 26b, a parte B do restante dos versos que faltou para completar em Mateus. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para esse canal do YouTube, para uma meditação desses vídeos, comentário da Bíblia, trazendo a você algum comentário, né, para que você entenda melhor as Escrituras. Claro que não é um comentário exaustivo, você pode sempre ler outros comentaristas, mas espero ter ajudado a explicar um pouco melhor as Escrituras para você e ao mesmo tempo trazendo algumas lições práticas para a nossa vida. Que Deus te abençoe,
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus e a doce, agradável consolação do Espírito Santo. Mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini, volte a assistir os outros programas do nosso canal do YouTube, Mateus 27, 28 e os outros capítulos de Mateus. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.